soberano, o que foi, o que é, o que será. Somos muito gratos, ó Pai, por tuas bênçãos, pelo dia maravilhoso que tivemos na tua presença, podendo manifestar a tua graça para outras pessoas. Somos gratos pelo pão da vida e por poder compartilhar esse pão com outras pessoas, ó Pai. E observar que as pessoas estão sedentas e são saciadas com este pão, que é o teu pão, Pai, que é a tua palavra. E agora essa palavra vai ser aberta e vai ser compartilhada mais uma vez. Que o Senhor esteja presente, esteja conosco, tocando nos nossos corações e podendo nos deleitar, sabendo da verdade. Abençoe o nosso batismo, aqueles que vão descer as águas e ser remidos os pecados pelo teu sangue. Prepare o dia, a hora, todos os detalhes, ó Pai. Entregamos isso nas tuas mãos, para que seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Possamos ser remidos com teu sangue. Abençoe cada irmão aqui que passam por dificuldades, que estão passando por momentos de tribulação. Alivie e conforte, Pai. Pois a gente não pode temer, pois o Senhor está conosco. É isso que eu te peço, agradeço. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach. Amém. Amém, Senhor. Amém. 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 Bem, iniciando mais uma série de estudos. Desta vez, nós vamos falar sobre a aliança do Altíssimo, a aliança do Eterno e também a aliança do Messias. Esse tema ele vai nos falar sobre a ligação determinada entre o Criador e os seus servos. Como que ele estabelece essa ligação? Como que ele estabelece essa relação de intimidade e de responsabilidade entre aqueles que temem e que o obedecem. O texto aqui nos apresenta sobre a aliança, você vai ver várias passagens das Escrituras falando sobre a aliança. Por exemplo, Daniel 9:27. Daniel 9:27, nós temos aquele famoso texto que dá asa para algumas pessoas interpretarem como se referindo ao anticristo. Nós sabemos, na verdade, que não tem nada a ver com o anticristo esse tema. Daniel 9:27, onde fala que o Senhor fará aliança para muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, a oferta de manjares. E nos interessa aqui essa primeira parte. O Senhor fará, ele fará aliança para muitos por uma semana. Daniel 9:27. Você vai ter aqui o termo Senhor. Ele fará aliança. Você vai ver que essa mesma palavra, esse vocábulo Senhor, e aqui nós vamos ter muitos textos bíblicos. Você pode aí ver no seu aplicativo. O Senhor faz uma aliança. Você vai encontrar isso aqui em Gênesis 27. Em Gênesis 27, 29 a 37. Lá em Gênesis 27, versículo 37, versículo 29, 27, 29 e 37. Nós vemos o seguinte: ser um Senhor para teus irmãos. É o que está aqui em Gênesis 29, versículo 27. Ser um Senhor para teus irmãos. Isso aqui é aquela passagem lá, o contexto de Jacó, onde ele, Gênesis 29, versículo 27. O vocábulo Senhor é encontrado aqui. O 37,
Eu estabeleci teu Senhor. Gênesis 27, 29, 27. Estou lendo errado aqui. É Gênesis 27. Eu estava no 29. Gênesis 27. Gênesis 27, 29 e 37. 29 nós temos aqui. O 29. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Nós estamos a bênção de Isaac. A bênção de Isaac sobre Jacó. Sirvam-te povos, nações te reverenciem. Seja Senhor dos teus irmãos. Seja Senhor dos teus irmãos. Quando você vai para o 37, você vai ver mais uma vez Isaac confirmando essa bênção. Quando ele fala com Esaú. Ele diz, eis que eu constituí em teu Senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. Você vai ver aqui o mesmo termo hebraico, aqui de Daniel 9, 27. Você encontra nesse texto de Gênesis. O Gebir, o Senhor. Eu estabeleci teu Senhor. Então, quando nós vamos para Daniel 9, 27, nós vemos isso, né? O Senhor, ele faz a aliança por muitos, por uma semana. Você divide esse verso de Daniel 9, 27 em duas partes. Você vai ver que ele faz a aliança em relação a muitos. Em relação a muitos. Tem uma palavra aqui hebraica, o rabim. E você vê, essa palavra aqui de muitos está relacionada a uma semana. Depois você vai para o restante do verso. E aqui ele mostra, né, ao que é dito lá em Daniel 9, 24. E isso aqui tem o seu cumprimento lá, não é isso? Você vai lá para o ano 33, você vê lá o cumprimento desses eventos, até o ano 34, com a morte de Estevão. Especialmente no ano 30, 31, que é lá na Nova Aliança, na Santa Ceia, digamos assim. Agora, a segunda parte de Daniel, que é Daniel 11, 28, diz, em seu coração ele será contra a Sagrada Aliança. Olha que coisa. Daniel 11, 28. Você vê que existe uma aliança que é estabelecida. Esse tema de aliança aqui é muito interessante por causa disso. E essa aliança, ela é estabelecida, mas no verso 28 de Daniel, aquele que surge, Daniel capítulo 9, 28, o que é que diz aqui? Aquele príncipe, né, ele será contra a aliança. A segunda parte, né, será contra a aliança. Isso aqui está errado, não tem verso 28, não. Verso 27. Então, nós vemos que essa aliança aqui que o verso está se referindo, nós vemos quem é que criou essa aliança, quem estabeleceu essa aliança. E nós vamos ver isso claro na Escritura. Você vai em Mateus, você vai ver isso em Marcos, você vai ver isso em Lucas. Mateus 26, 28 fala do sangue, que é o sangue da nova aliança, da aliança renovada. Não é propriamente, vamos dizer assim, é e não é uma nova aliança. É a nova aliança pelos atores da aliança, pelo ator da aliança e pela renovação que a aliança traz. Na verdade, continua sendo uma renovação da antiga aliança, porque é um cumprimento das promessas de uma aliança anterior. Só que se você for olhar pelo ator da aliança, aí você vai ver o que Paulo fala em Hebreus, que aquela antiga aliança caducou, porque ela era baseada no sangue de cordeiros. E o sangue de cordeiro nunca poderia aperfeiçoar ninguém. Mas esta nova aliança, ela é feita em superiores promessas, como dizem Hebreus. E ela é baseada no sangue de Cristo. Por isso que Mateus 26, 28 fala que é o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E várias versões vão dizer a mesma coisa, é o sangue do pacto. Outras dizem o sangue do Novo Testamento, um testamento, né, que é feito para um herdeiro. O sangue da aliança derramado por nós. São as versões, vamos dizer a mesma coisa. Em Marcos também, nós temos em Marcos 14, 24. É o meu sangue, o sangue da nova aliança. E outras traduções, o sangue do pacto. Então, é aliança, pacto e testamento. Lucas também vai dizer a mesma coisa. Em Lucas 22, 20. É o cálice da nova aliança no meu sangue. O cálice do novo pacto no meu sangue. Lucas 22, 20. O cálice do Novo Testamento. Algo foi testado para alguém, para um herdeiro, no meu sangue. Isaías também fala sobre isso. Isaías capítulo 53,
do verso 11 até o versículo 12, fala sobre o Messias, sobre esse pacto do Messias. E após os eventos do seu sangue, do estabelecimento desse pacto, desse contrato, é isso que é interessante a gente trazer para as nossas palavras de hoje, o contrato que foi feito. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos. E você vai ver que essa palavra aqui, justificar a muitos, ela vai realmente encaixar com as palavras, né? O sangue derramado por vós, derramado por muitos, como o próprio Cristo diz em Mateus 26, 28. E aqui em Isaías também faz essa referência. Ele justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Este foi o pacto feito com o Altíssimo. Foi esta a forma de se pagar o preço pelo pecado. Num pacto, as duas partes, os consignantes, os signatários, precisam ter prestações. E essas prestações precisam ser cumpridas. Então, aqui no Messias, ele recebe a iniquidade de toda a raça humana levando sobre si para justificar a raça humana pelo seu conhecimento, digamos assim. E continua, eu lhe darei muitos como a sua parte, que é o Altíssimo que está falando. Lhe darei muitos com a sua parte. Com os poderosos repartirá ele o despojo, aqui utilizando uma figura de batalha, de vitória, uma figura que era comum nos tempos bíblicos, que derramou a sua alma na morte, que fala claramente da morte do Messias. Foi contado com os transgressores, quando foi encontrado lá no jardim do Getsêmani. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, mais uma vez, e pelos transgressores intercedeu. Por que nós encontramos aqui sempre essa referência a levar sobre si o pecado de muitos? Ora, aquela pessoa que não aceita a aliança feita no sangue de Cristo, ela não tem o perdão. Consequentemente, não há o cancelamento da sua dívida. Se não há o cancelamento da sua dívida, Cristo não pode levar sobre si. Ele não pode assumir o pagamento do seu débito. Então, quando as pessoas olham para um texto como esse e tentam confundir, levar para a questão daquela doutrina, qual é o nome? Esqueci até o nome, aquela doutrina lá a pessoa já vem já para salvar o outro, esqueci o nome, coisa tão simples. A gente falou sobre isso aqui várias vezes. A predestinação, é isso. Derramou o seu sangue por muitos. Não pode ser por todos, porque no final das contas, o sangue de Cristo ele não é em vão. A pessoa precisa aceitar o pagamento do seu débito. Aquele que não aceita, não pode ser feito nada. Então, quando você analisa o contexto que está relatado aqui em Mateus, em Marcos, em Lucas, o sangue da nova aliança, você começa a perceber isso. O sangue não é derramado, por exemplo, por Judas. Você já parou para pensar sobre isso? Judas, ele não foi predestinado para a perdição. Se a gente analisar os textos lá de Salmos. Né? Mas o sangue do Messias, no final das contas, não é derramado por Judas, porque Judas não aceita o pagamento da sua dívida, do seu débito. Então, a mesma coisa. Se eu tenho um débito e eu não aceito o pagamento do meu débito, eu continuo com o débito. Eu continuo com aquele débito. E o sangue de Cristo, ele nunca é ineficaz. Ele nunca vai dizer, foi derramado em vão. Não. Então, esse é um dos motivos porque está escrito aqui por muitos e não por todos. Nem todos os seres humanos, no final das contas, eles serão salvos. Então, você tem uma aliança aqui feita pelo Messias. A aliança aqui não foi por todos. Ela é, claro, com a divina presciência para aqueles que aceitam a sua aliança, para participar dos benefícios da sua aliança. E o maior de todos os benefícios da sua aliança é a salvação, é o perdão dos pecados. Por isso que em João capítulo 13, versos 11 e verso 18, nós temos assim, João diz, ele sabia quem era o traidor. Ele já sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse, nem todos estáis limpos. Nós temos o contexto aqui do lava-pés. Que cerimônia maravilhosa do lava-pés, quando nós participamos.
Então, ele sabia que era o traidor. Por isso ele diz, nem todos estáis limpos. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. E a questão da escolha tem a ver com a aceitação da escolha. A escolha, nada feito pelo Eterno, pelo Altíssimo, por Deus, por Cristo, no final das contas é algo em vão. Eu conheço aqueles que escolhi. Aqueles que ele escolhe são aqueles que correspondem. E ele continua. É antes para que se cumpra a escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Então ele já sabia quem era o traidor. E a escritura já dizia que isso iria acontecer. Mas a escritura não determinou, como nós já vimos quando estudamos predestinação, que Judas fosse um traidor. Mas sabia que ele seria o traidor. Hebreus também fala sobre isso. Hebreus 9, 27 a 28. Que aos homens, Hebreus 9, 27 e 28, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez, a superioridade do seu sangue da nova aliança, para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado. Aí você entende aqui o seguinte, né? Se as pessoas quiserem complicar as coisas. Aparecerá segunda vez sem pecado. Cristo apareceu primeira vez com pecado? Claro que não. O que é que o autor de Hebreus está querendo dizer aqui? Que ele aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Quando ele aparecer segunda vez, ele não aparecerá no reino do pecado. Não é como a primeira vez. Ele aparece sem pecado. Ele aparece não no contexto de salvação. E a epístola aqui aos Hebreus tem muito desse jargão aqui, dessas trocas de pensamento rápido entre aquilo que era e aquilo que é, e aquilo que vai ser. Então aqui ele está dizendo isso claramente. Ele aparece segunda vez sem pecado, porque ele é puro, ele não tem pecado. Para aqueles que estão vivendo também sem pecado, que o esperam para a salvação. Então o Senhor, ele faz uma aliança por muitos. Na metade da última semana das 70 semanas, nós já vimos isso, ele foi oferecido, ele se auto-oferece, cumpre aquilo que foi predito em Daniel 9, 24 a 27. Ele fez não uma. Agora aqui nós entramos num ponto bastante interessante, sobre as alianças. As alianças de Deus. E essas alianças são feitas através dele, do Messias. E ele não fez não apenas esta aliança no seu sangue, a aliança definitiva, como nós vimos em Mateus e Marcos e Lucas, mas várias outras alianças lá no chamado Antigo Testamento. Interessante isso. São várias alianças. Porque ele é o Senhor e o anjo do concerto. Ele é o anjo da aliança. Por exemplo, Malaquias 3. Malaquias 3, verso 1. Nós temos assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará caminho diante de mim. De repente virá o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui você tem um trocadilho, mais uma vez, entre aquele que representa o Pai, e o nome do próprio Pai. Esse texto de Malaquias 3:1 é um dos textos que tem sido mal, porque aqui diz: eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Depois diz: de repente virá seu templo, o Senhor a quem vós buscais, e depois diz: o anjo da aliança a quem vós desejais. É que você entende claramente que aqui é o mesmo contexto de João, quando diz: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Mas isso aqui não autoriza levar a fundamentar falsas doutrinas, como nós vemos hoje que acontece. Então nós temos aqui uma aliança. E para que exista uma aliança, existe um compromisso mútuo. O compromisso nasce com Deus, o compromisso nasce nos céus, na mente do Criador dos céus e da terra, mas também precisa existir um compromisso por parte do ser humano. E as pessoas hoje simplesmente analisam a aliança feita por Cristo, pelo Messias, do ponto de vista apenas unilateral, do ponto de vista subjetivo, em que tudo que havia de ser cumprido pela aliança foi cumprido pelo Messias e que você está desobrigado a fazer a sua parte. Aliás, você não tem parte nenhuma mais. Em requisitos, em coisa alguma. Qualquer coisa relacionada a isso, as pessoas vão taxar de legalismo. As pessoas esquecem que uma aliança, como é feita no sangue do Messias, no sangue de Cristo, ela
Ela tem duas mãos. Então, existe um dever para cada parte que entra numa aliança. As pessoas não têm prestado atenção nisso. Então, não foi diferente a aliança entre Yahvé e Adão no Jardim do Éden. Veja que ali, com Adão, também houve uma aliança. Interessante isso. As pessoas não percebem, às vezes, as pessoas não prestam atenção. Essa questão da aliança entre Deus e Adão, lá no Jardim do Éden. Olha só, alguns detalhes dessa aliança. Depois que o Criador, ele cria Adão, o que está escrito? Você vai lá para Gênesis 2, verso 8. Quando você vai para Gênesis 2, verso 8, você vai ver aqui o seguinte. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Tudo bem. E agora o Criador faz o seguinte, Gênesis 2:9, continuando. Do solo ele faz brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento. E também tem a árvore da vida no conhecimento, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No verso 15, você vê o seguinte, ele coloca o homem no jardim do Éden, Gênesis 2:15, para o cultivar e o guardar. O que é que nós percebemos aqui? O homem, ele é colocado no jardim do Éden apenas após ele estar absolutamente, totalmente preparado para o receber. Esse é o primeiro ponto. Prestou atenção aqui? Quando ele está preparado para o receber, então ele é colocado no jardim. O Criador, então, estipula as condições da aliança. E quais são as condições da aliança? As condições da aliança são as que estão no verso 16 e 17. Então, as pessoas querem muito voltar para o estado edênico. As pessoas querem muito voltar para o estado, né, de vida eterna, antes da queda. O período lá chamado pré-lapsariano, de Adão ali no paraíso e voltar à vida eterna. Mas mesmo aqui você vê que havia condições nesta aliança. E Gênesis 2, 16, 17 nos apresenta essas condições. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. As pessoas não estão dispostas hoje a cumprirem ordens. Tudo das pessoas é apenas a graça. Só graça. As pessoas não estão dispostas a cumprir a ordem, a obedecer na aliança. E você vê que antes do pecado já havia uma ordem. A ordem foi de toda árvore do jardim comerás livremente. Existe uma predisposição. Aqui você não tem nenhum tipo de restrição, mas agora você tem uma restrição. A aliança com Deus, ela é estabelecida, ela é feita, ela é criada, ela é sustentada por liberdade e, ao mesmo tempo, por restrição. Você tem aqui um requisito positivo e um requisito negativo. E o requisito aqui diz o seguinte, agora, o segundo requisito, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Um outro ponto aqui interessantíssimo. Você sabe que existe uma árvore do conhecimento do bem e do mal, mas você não sabe o que é o conhecimento do bem e do mal. Mas você sabe que existe uma árvore. E você sabe também que existe uma ordem para não comer e nem tocar. E você sabe que existe também uma consequência, uma sanção para a desobediência. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, nisso aqui se estrutura a aliança do Criador. A aliança do Criador é baseada em uma ordem, na palavra do Criador. O Criador é quem determina. Isso é fantástico, Gênesis 2, 16 e 17. Ele é quem determina. Mesmo antes do pecado, é ele quem determina. Antes da mazela do pecado, é através da sua palavra que existe a aliança. É seguindo os requisitos da sua palavra que a aliança é válida. A aliança, ela não é estabelecida com o homem através daquilo que o homem acha. O homem não tem papel na aliança para determinar os termos da aliança. E isso também é maravilhoso. Isso aqui existe hoje. Isso é válido hoje também. As pessoas querem determinar uma aliança com Deus nos seus padrões. Aqui o Criador determina, o Criador ordena, o Criador apresenta, ele dá liberdade, ao mesmo tempo ele restringe. Ele dá liberdade, restringe. Ele apresenta algo, revela algo, não revela totalmente e depois restringe. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não sabe o que é, mas não pode comer. Mas se você comer, você vai conhecer o bem e o mal. Só que eu não quero que você conheça o bem e o mal, porque você vai comer. E se você comer, você vai morrer.
Esses são os pilares da aliança de Deus, do Criador, com Adão. Oséias capítulo 6, verso 7, nos diz o seguinte. Oséias capítulo 6, verso 7. Olha que texto maravilhoso está aqui em Oséias capítulo 6, verso 7. Diz assim: mas eles transgrediram a aliança, assim como fez Adão. Olha que coisa aqui tremenda. Que é o Criador falando dos filhos de Israel. Ele diz, eles transgrediram a aliança, assim como Adão. Adão transgrediu a aliança. Adão quebrou a aliança. Os moldes da aliança de Deus do Criador dos céus e da terra com Adão estão aqui, em Gênesis 2, 16, 17. E Deus diz, Adão transgrediu a minha aliança. A primeira aliança entre o Criador e a humanidade, que está ali, Adão e Eva, foi estipulado claramente isso: cultivar, guardar, Jardim do Éden. Aí eles cultivam, mas eles não guardaram. Existe uma diferença entre cultivar e guardar. As pessoas hoje estão dispostas a cultivar, mas as pessoas não estão dispostas a guardar. As pessoas estão dispostas a cultivar. Cultivar equivale a fazer algo relacionado à sua voluntariedade. Mas guardar está relacionado a guardar alguma coisa relacionado à palavra e à vontade de outro. Que no caso aqui é a palavra e a vontade de Deus. E por isso eles foram expulsos do jardim. A parte principal que caracteriza essa aliança entre o Criador e eles é que eles não deveriam Sumiu, Júnior. A internet aí pifou.